Bom dia. Bom, mais uma vez, esse privilégio de nós estarmos aqui juntos para louvar, para glorificar, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Você tem visto a boa mão do Senhor sobre a sua vida? Amém? Você que está aí em casa, um bom dia para você. Que Deus também possa falar, aos nossos corações. Irmãos, o nosso propósito é sempre de fazer a vontade de Deus, de buscar, e constantemente pedindo ao Senhor as nossas orações. Então, eu insisto para que você, como igreja, esteja nos ajudando a orar. Nós temos pessoas da nossa própria família, vamos dizer assim, da nossa igreja local, como a irmã Sônia, Marcos? E principalmente o Marcos, que tem hoje a sua esposa acamada, e aqueles que vivenciaram isso, e tem alguém na família, sabe o quanto isso há um desgaste, e tem coisas que não tem outra pessoa a fazer, a não ser a própria família, Marcos? Mas compete a nós também ter esse carinho, esse gesto de oração, essa palavra de se comunicar, e trazendo essa assistência para cada um assim dos irmãos. Temos também o pastor Sebastião, que pela última notícia que eu tinha, que ele já estava em casa, mas está muito fraquinho, está encontrando muita dificuldade de se recuperar, e precisa aí das nossas orações. Então, só lembrando, querido, que apesar de estarmos vacinados, há uma previsão de tirar a máscara, mas é importante entendermos qual é o resultado, qual a proposta de estudo para nós. A gente observa que a higiene, o cuidado e o respeitar, também é importante. Sei que nós brasileiros temos essa coisa, de assim abraçar, essa cultura, Não estou dizendo para que você não abrace, mas seja responsável, e tenha esse cuidado e respeite aqueles que assim não quer, tá bom? Então isso é importante, porque há muitos que ainda estão vivendo ainda nessa luta, encontrando dificuldade para sair, Então que você possa aí nos ajudar. Outro ponto é entender que Deus conhece as nossas necessidades, você concorda? Ele atende às nossas necessidades e às vezes também nos deixa esperar. Tendo Ele nos atendido ou não, Ele não nos deixa de nos dar o sustento, o escape, o recurso, assim por diante, Então, eu estou aqui hoje na minha mão, um presente que a minha filha me deu, que é para a igreja, É um tablet, onde eu estou reaprendendo depois de muito tempo, que eu gosto de ter as minhas coisas, não gosto de mexer em nada daquilo que não é meu. Mas eu lembro de uma palavra da professora de Pilates, que ela estava dizendo assim: Emilson, a gente tem a nossa memória daquilo que nós fazemos. Quando nós paramos, chega um determinado tempo, quando você volta a praticar, aquilo volta tudo novamente, Então, durante muitos anos eu trabalhei no Estado com licitação, e licitação não podia ter uma palavra errada, senão você tinha que fazer, e era página sobre página, E na época não era computador, mas algo muito moderno, uma máquina IBM elétrica, que era o máximo, ela apagava, você digitava ali, ela fazia um monte de coisa, Então, pelo menos essa coisa de você de não ficar catando milho ficou, não ficou. Então, eu consigo digitar bem, mas estou aprendendo ainda. Então, se houver algum erro aqui, alguma coisa, espero aí que vocês compreendam. E eu gosto também de comentar sobre isso, porque o pastor ele tem uma vida pública. E há um tempo atrás, nós ganhamos esse microfone aqui de lapela, Então, às vezes a pessoa fala assim, mas está faltando tanta coisa, mas para o pastor comprou um microfone de lapela. Não, isso foi um presente,
de um irmão que foi doado para a igreja. Então, a mesma coisa aqui. Nós estamos precisando de 2 computadores lá para trás, precisando de um outro aqui, né? Caramba, o pastor comprou, olha, um computador que vira tablet. Na nossa igreja nós não temos. Então, antes que você fale qualquer coisa, estou registrando que vocês é minha testemunha, que foi um presente, e eu posso... Está gravado, e eu posso mostrar a nota fiscal, se você quiser. Amém? Então, é assim, né? Eu lembro de um dos ministros que, quando ele foi muito criticado, ele falou assim, isso aí faz parte do pacote. Então, a vida pastoral não é só elogios, só incentivos, mas é muita cobrança, muita crítica. Mas eu vim de uma escola de... Qual é o nome daquela escola? Aquela escola de elite da polícia? Vim da escola do BOP, né? Então, treinado para o máximo limite de todas as coisas. Então, com isso, valeu a pena toda essa escola que eu estive e ainda estou aprendendo ainda, tá bom? Então, o assunto que nós vamos estar falando hoje é sobre superação. É um tema que eu já vinha há um bom tempo pensando sobre isso, e é a nossa realidade, né? Não tem um dos povos, né, que supera tanto que nem o brasileiro. Ele se adapta, ele se ajeita, ele cria um monte de coisa, ele reinventa, né? Prova disso, nós podemos observar a nossa economia, graças a Deus. Eu tenho visto muitas empresas abrindo, então eu fico feliz por saber que são novos empregos, pessoas acreditando no país, né? Fruto das nossas orações. Então, nós podemos ver que nós temos essa capacidade, né, de superar. Na sua casa, quantas coisas que houve uma falta e que você superou? Vamos lá. Quando você está cozinhando e acaba o gás, o que você faz? Vira o gás, bota de cabeça para baixo, bota o marido segurar. Hã? Ou então, já tem uma vasilhinha lá, daqueles de acampamento, não é assim? Alguns têm, com álcool, bota, dá sujeito, não é assim? Então, quando está lá uma tomada e um fio lá desencapado, você não tem uma fita, né? Uma fita isolante. O que você usa? Durex, esparadrapo, Band-Aid. Ou então deixe desencapado quando tomar choque, para que você for colocar a mão, né? Deixei você tomar choque para você lembrar que tem que comprar. Ou seja, somos criativos ou não somos? Somos, né? Então, nós podemos ver que essa superação ela faz parte da nossa natureza, da nossa cultura. E eu vou estar falando sobre esse personagem que está aí no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 11. Vamos ler? Que diz assim, era então Jefeté, e o personagem, no caso, Jefeté, que simboliza, né, toda aí a nossa natureza, o gileadita, homem, o quê? Valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefeté, que era o seu pai. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefeté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Ou seja, ele estava numa casa que tinha ali os seus irmãos, né? Mas a composição familiar de pai e mãe não tinha. Então, a sua mãe o deu, ou por vergonha o pai tomou aquela criança e assim por diante, né? Ou seja, de alguma maneira, este homem, essa criança, viviam num lar onde não era aceito e era motivo de essa vergonha
mas porém teve uma parte aí boa que o seu pai o assumiu, não excluiu, né? Então Jefeté fugiu da presença de seus irmãos. Você não pulou, não? Não. Habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram aos anciãos de Gileade buscar quem? Jefeté, da terra de Tobi. E disseram a Jefeté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefeté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefeté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. E aí Gileade vai negociar com ele agora, né? Agora é a vez dele, né? Então Jefeté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefeté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefeté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefeté proferiu todas as suas palavras perante quem? O Senhor em Mispa. Ou seja, ele fez um voto. Você pode fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração? Amém. Senhor, nós pedimos a tua graça, a tua presença, a liberdade do teu Espírito, a tua palavra, que não falte, ó Deus, a tua misericórdia, e que nessa exposição dessa mensagem o Senhor possa falar conosco e nos ajudar a ver o que nós podemos superar durante os desafios, os contratempos, aquilo que nós não temos controle, não temos controles, que é a nossa própria vida, que é o dia a dia, que é o futuro, que a tua graça, que a tua mão esteja conosco. Amém. Então nós vemos aqui um relato, né, de uma situação familiar em que é sobre essa questão que eu quero falar, né? Eu coloquei aqui o tema como superando as rejeições, mas quero falar no sentido de superar as dificuldades que existem no lugar onde mais convivemos, que é no nosso próprio lar. Vencer as indiferenças, as comparações, seja em tamanho, em beleza, seja em inteligência, seja de um grande desafio que enfrentamos, sem ter a real noção que o mundo adulto, de um mundo adulto na nossa infância. Vencer essas indiferenças, as comparações. Quem aqui não já teve teve que lutar contra isso dentro da sua casa? Como superar isso? E numa realidade que você, como criança, você não consegue entender aqui. Já é um grande desafio que enfrentamos sem ter a real noção do que é o mundo adulto na nossa infância. Comparações, cobrança, e que a criança não tem noção. Teu irmão ou tua irmã é mais inteligente do que você. Como superar isso como criança? Não diz que você não é que você é feio, mas diz: seu irmão, a sua irmã é tão bonitinho. Fulano é tão carinhoso.
Olha, seu irmão ou sua irmã faz todo o dever, tira nota boa e você só tira nota ruim. Você é burro, hein? Será que isso não é uma luta que todos nós já passamos ou enfrentamos diariamente? Lembrando, queridos, que nós temos aí uma cultura praticamente moderna a partir dos anos 90. Então, dá mais ou menos, nós estamos em 2020, 2021. Não tem tanto tempo assim de uma geração com a cabeça melhor, no falar, no conduzir. Então, uma boa parte ainda convive com essa situação. E às vezes nós não percebemos. Quando nós somos favorecidos, nós achamos o máximo, não é verdade? Minha mãe me ama, meu pai gosta mais de mim, mas na vida adulta, você já mais maduro, você vai ver que isso traz sequelas, traz problemas, traz consequências que vamos arrastar por gerações. Então, dentro do lar, já ainda na infância, pequeno, você precisa aprender a superar isso. Mas como? E aí há o choro, a tristeza, a carência e assim por diante, né? Se vivenciamos isso na nossa família, entre irmãos, pais, tios e avós, imagina alguém que vive em uma casa em que aquela família não tinha planos para aquela criança. Esse é um outro ponto dentro da família que nós precisamos também superar. Você foi um filho ou uma filha que foi, a palavra que nós usávamos era planejado. Ainda usa isso? Planejado? Que parece uma coisa de móvel planejado, né? Sob medida, né? Você, o seu pai ou a sua mãe, né? O casal, planejou dizer assim, vamos nos preparar, daqui a 2 anos, vamos ter um filho. Ou, logo que você veio da lua de mel, você soube que os seus pais, né, que a sua mãe estava grávida. Engravidou. E aí, começa as indiferenças. Será que isso não aconteceu antes do casamento? Aquele feto está ali, mas está recebendo tudo aquilo ali. Você foi uma pessoa planejada pelo seu pai, pela sua mãe, a data de nascimento. Mesmo sendo filho, filha, você foi recebido na hora certa, era aquilo que os seus pais queriam ou aconteceu? Na minha família são eu de filho, homem, e mais 3 meninas. Quando eu já estava praticamente com 15 anos, né, veio mais uma, que é a Simone, que está sempre conosco aqui, no nosso culto aqui à noite, junto com o seu esposo Alex. Era uma diferença muito grande. Tanto é que eu tive pouco contato com ela, que nessa fase eu já estava começando o mercado, estudando à noite, mercado de trabalho, então eu tive pouco contato com ela, né? Talvez deve ser por isso que ela é a única que vem aqui ao culto, né? Você sabe que irmão discute muito, não é verdade? Mas eu lembro de uma coisa que ela falava, né? Pequena, ela sempre falou alto, hoje não. Mas ela sempre falou alto, ela fala assim, você vai ter uma filha que vai falar igual eu, né? E ela tem assim, a Melissa tem todos os... Lembra, né, o semblante dela e o jeito também de falar. Hoje também está mais tranquila. Então, assim, é importante você entender que quando você vem fora, em datas totalmente diferentes, geralmente quem vai cuidar são os irmãos mais velhos.
né? Porque o pai já não tem paciência, já está esgotado de ter criado 2, 3, assim por diante. Como é que foi isso? Observe, irmãos, que essas rejeições, essas indiferenças, não acontecem só com o filho adotivo. Talvez você seja um filho adotivo e ache que, se eu fosse criado com meus pais, não seria assim. Não é verdade. Eu mesmo já falei aqui, eu tinha isso na minha cabeça, que eu era filho adotivo, e aí? Então veja como que as coisas acontecem aonde? Na nossa cabeça. Como que você conseguiu superar isso? Sendo diferente de toda a sua família, José foi um dos exemplos que isso trouxe problema dentro da sociedade. Se você é diferente, é complicado. Você sabia disso? Num lugar onde todo mundo tem uma estatura de 1,70 m, 1,60 m, se você tem 1,90 m, 2 metros, é complicado. Aquela cidade não está preparada para isso. Há pouco tempo mostrou um rapaz que comprou um carro e ele esqueceu do tamanho dele. Então, não sei se vocês viram isso, né? Um carro bonito, esportivo. Então ele conseguia entrar com muita dificuldade dentro do carro, mas a cabeça dele, era um carro conversível, ficava acima daquele para-brisa. Imagina isso, né? Então aqui foi um motivo de comédia. Ou seja, o tamanho dele, né, para a sociedade que ele estava vivendo ali, para aqueles consumidores, era um problema. Então, observe que a cada dia nós temos que superar novos obstáculos. Não existe paz, não existe vitória sem lutas. Não existe um condicionamento físico sem um esforço, sem uma disciplina diária. Não tem como. Não existe uma beleza que você quer se você não gastar. Se não houver um esforço, não houver uma dedicação naquilo que você come, em dizer não para você. Então, observe que essas superações, os outros irmãos vão estar aqui falando, nós vamos estar levando isso para vários pontos. Tá? Eu tive muita dificuldade quando eu comecei a perder cabelo. Olha só, superar isso com 22 anos é complicado. Está ficando careca. E aí? Eu já tive casamentos que marcaram, sem a pessoa saber quem era eu, que quando soube que era o pastor Emilson, recusaram. Porque o estar calvo dava uma aparência ruim nas fotos. Olha só, como superar isso? Se você não estiver bem resolvido com você, né? E você vai ter que enfrentar isso diariamente. Então, nós precisamos entender que essas superações, elas existem, e principalmente no país que nós vivemos, onde nós intrometemos na vida dos outros. Você já observou como é que você se intromete na vida dos outros? Você acha que sim ou não? O que você acha? Silêncio total, que está concordando, né? Mas não quer falar para que não seja identificado, já entendi. Se há uma mudança na cor do cabelo, se há um corte, se há um tipo de roupa, nós sempre queremos dar uma opinião. Só que isso não compete a nós. Mas para aquele que às vezes recebe, o que para você é uma brincadeira, é normal, para aquela pessoa faz um estrago muito grande. Não é? Eu achei muito lindo o testemunho de uma irmã, nossa, aqui da igreja, que ela estava falando assim: pastor, passei por você, sei que você estava ali ocupado no lago, limpando, puxando as pedras para lá, aquela coisa toda, na correria, e você não me ouviu e não me respondeu.
Mas eu fui para casa com aquilo na minha cabeça. Por que o pastor não falou comigo? Será que ele está chateado? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu não dormi aquela noite. Para você, bobeira, que frescura. Mas para aquela pessoa, aquilo é um problema. E muito bom dela ter vindo conversar comigo e ela dizer, pastor, eu entendi que não tinha nada a ver com você. O problema era eu. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Então veja, irmãos, como que é bom a gente falar das nossas dificuldades para ir se superando e cada dia ser uma pessoa melhor. E quando você não consegue se superar, eu fico muito aborrecido, muito constrangido comigo mesmo. Tá? As dificuldades que às vezes eu tenho de controlar o meu temperamento. Né? Essa voz mansa, essa aparência passiva, não é assim não. É um vulcão simplesmente adormecido, que de vez em quando estoura. Mas eu fico muito mal, porque eu falo, você tem um Espírito Santo, você tem que controlar essa boca, você tem que controlar esse temperamento. Eu falo para mim mesmo. Esses dias fui comprar um cachorro-quente, então eu não saí do carro, que já é de costume, você para e você pede. Estava passando um jogo, não vou falar nem de qual time que é. Parece que a pessoa fica possessa, tomada, né? E aí, a pessoa... Eu chamei e a pessoa fez assim. Eu falei, não é possível. E aí o sangue começa, né? Eu chamei ele de novo. Aí eu saí do carro. Pô, cara, você vai me atender ou não vai? Aí ele veio. Eu entrei no carro de novo. Aí eu fui me acalmando. Eu estava errado de ter reclamado? Não. Mas a questão não é que eu xinguei ou nada disso. O pô é pô de poxa, tá bom, irmãos? Deixa eu falar isso também, tem pessoas que levam para o outro lado, tá? Voltei para o carro, mas fiquei mal com aquilo. E a pessoa veio com a maior calma, com a maior paciência, me atendeu. E aí, antes de sair, né, eu chamei ele de novo e falei, eu quero te pedir desculpa pela maneira com que eu falei com você. Não, cara, tudo bem, sem problema. Então, veja, irmãos, a cada dia, nós precisamos superar isso que acontece no nosso dia a dia. Se a Bíblia fala desse domínio próprio, por que nessa hora você não tem? O que falta? Então, o que precisa ser preenchido ainda? E alguns irmãos que vivem esse sofrimento, né, como eu, entende que eu estou passando. Como você fica? Você não fica mal? Você fica péssimo. Porque você queria dar um bom testemunho ali, e você ainda tem aquela coisa fervendo no seu coração. Quantas coisas que neste exato momento Deus já está falando para você, que você precisa vencer, e é possível. A maior superação não acontece lá fora, e sim bem pertinho de nós, no nosso dia a dia, dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Eu posso afirmar que muitas esposas falam assim para o seu marido. Quando você está na igreja, você não fala desse jeito. Quando está na igreja, você tem paciência. Por que você não consegue ter aqui? Diante dos fatos, não há argumento, porque é uma verdade.
Então, se conseguimos ter esse domínio quando estamos aqui, será que o Espírito Santo só está quando estamos congregando? Não. O Espírito Santo de Deus vai contigo. E esse fruto, que se chama domínio próprio, é possível você conseguir tê-lo e vencê-lo. A maior superação não acontece lá fora, porque lá fora ninguém sabe quem é você, mas acontece dentro de casa. Mas é interessante, esses dias, minha esposa e minha filha estavam lá no supermercado, e tem aquela conferência, a gente pensa que as pessoas não nos conhecem, né? E aí, depois de ela conferir, o rapaz conferiu e falou assim, manda um abraço para o pastor Emilson. Você imagina se ali eu der um péssimo testemunho. Pessoas que me ouvem, que me assistem. E será que isso, voltando ao assunto de caráter, não é algo muito real nos dias de hoje? No púlpito, dá um bom testemunho, mostre-se uma pessoa de fé, mas na prática ainda tem limitações. Um dos momentos que eu estava hospitalizado, lembro que Deus usou o meu médico. Ninguém falou para ele que eu era cristão, e muito menos eu. Estava ali como paciente. Ele olhou para mim e disse, você não confia em Deus? Usa a sua fé. Observe, irmãos, que cada dia o Senhor está cuidando de nós. Algo que não foi planejado naquele dia para você. Ou algo que você planejou e não deu certo. E que você foi rejeitado. Quantas crianças aqui não já viveram esses momentos? Saber de quem somos filhos, a nossa origem, faz toda a diferença na sociedade em que vivemos. Uma assistente do consultório dentário estava falando para mim assim, Emilson, lá em Minas, as pessoas não conhecem você pelo sobrenome, mas de quem você é filho. Ah, esse é o Joãozinho, filho do Zezinho. E o seu avô é o Francisco. Eles não sabem o seu sobrenome. Eles ligam você aos seus pais e avós. E interessante, quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei justamente disso. Saber de quem você é filho faz toda a diferença. E às vezes nós, como cristãos, não sabemos, ou melhor, esquecemos de quem nós somos filhos. Quem é o seu pai, querido? Você, cristão, quem é? Você pode dizer, eu sou filho do Deus vivo. O meu pai não me desampara. Às vezes nós esquecemos disso. Saber que Deus é o seu pai fará toda a diferença por onde você for, diz a palavra, aqueles que são filhos, as bênçãos irão acompanhar por onde for. Mesmo quando as coisas dão erradas, aos nossos olhos, foge do nosso planejamento, será motivo de bênção, porque Deus vai trazer um grande ensinamento para nós. Aquele dia, onde eu fui simplesmente
planejei para comprar um cachorro-quente apenas e ir embora. Algo iria fugir do meu controle, do meu planejamento, mas já estava nos planos de Deus me dar um grande ensinamento e uma grande lição. Precisa se quebrantar mais, precisa orar mais, precisa vigiar mais e saber que você está sendo vigiado. Aleluia! Você pode glorificar a Deus? De quem você é filho mesmo? Filho do Deus vivo. Não de um Deus morto. Aí em Juízes 11, versículo 1, vai dizer assim: era então Jefeté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Primeiro, a Bíblia exalta este homem, mostrando que para ele ter superado tudo isso, ele tinha que ser valente. Ele tinha que lutar e lutar muito. Hoje, na posição que você está, querido, é porque você lutou muito para chegar a isso. Você não pode esquecer que, além dessa luta, teve a ajuda de Deus. Ele tinha as suas qualidades, porém, a sua mãe o desqualificava naquela sociedade. Talvez hoje iria passar despercebido. Qual o problema? Quem não já fez isso e assim por diante? Mas naquela sociedade, naquele momento ali, isso era um peso absurdo e eu acredito que não seria diferente. Nos dias de hoje, um filho dizer: o que sua mãe faz? Ah, minha mãe é prostituta. O que você acha? Você acha que iria falar? Eu acho que não. Porém, nós falamos nessa questão de que esse filho se sentia ali rejeitado, não planejado, e ainda tinha os irmãos que não queriam. Tinha uma ausência de uma mãe. Obrigado. Tinha uma ausência de uma mãe e tinha que enfrentar aquela situação que ele nem sabia o que era. Foi aprendendo já na fase adulta. Mas quantos daquela sociedade, quando criança, não enjeitaram? Às vezes nós não temos noção disso, né? Mas lembra quando você era criança? Alguém aqui já foi criança? E aí, você era bem aceito no grupo? De todos os meninos, você era o que jogava pior. E você foi para o gol. Até no gol, você era um desastre. E você resolveu comprar uma bola. Se eu tiver a bola, vamos escolher. E mesmo assim não. Em uma brincadeira, seja lá, dos dias atuais. Você já se sentiu assim de fora? Porque você é diferente. É maior, menor. Tem um cabelo assim, ou de outro jeito. Parece algo fácil, mas não é, querido. A cada dia, nós precisamos vencer essas barreiras e que deixam marcas profundas. Será que entre as nossas crianças, aqui dentro da igreja, isso não acontece? O que vocês acham?
Hã? Tudo santo, consagrado. Filhos de crente. Não, fala mesmo. Criança é céu aberto, né? Você está feia. Você é chato. Não gosto de você. É assim ou não é? É. O pior é que tem adultos que cresceram, mas continuam com a cabeça de criança. Eu sou sincero, não é sincero. Você está faltando sabedoria. Você cresceu e tem que mudar essa mentalidade. Se fala também muito de filhos que sentem assim, crianças. Mas esquecemos muito também dos filhos que têm vergonha dos seus pais. Cresceram, se deram bem, mas vêm de uma família humilde. De um pai que não sabe falar, que sabe muito mal assinar o seu nome, que faz coisas no meio das pessoas que deixam você envergonhado. É muito comum os pais quererem falar do filho, na verdade. Ei, fulano, fazia isso, ciclano. E você odeia aquilo ali, odeia. Só que você cresceu, mas o seu pai, a sua mãe ainda acha que você ainda é aquele bebê. Não tem pais que ainda chamam seus filhos assim? Vem cá, meu bebê. Quantos anos você tem? 25 anos. Bebê? Que negócio é esse? Bebê. Tem alguns aqui. Vou ficar só para deixar vocês na expectativa. Quantos filhos, querido? Quantos pais também se sentem assim? Quantos filhos têm vergonha de sair abraçado ou de mão dada com seus pais? Fazer isso, nem pensar. Mas na hora da comidinha, na hora de passar alguma coisa, ou de precisar ficar com seus filhos, quem que você pensa? Papai, a mamãe, o vovô, a vovó, tio e assim por diante. Os idosos, querido, eles sofrem muito também com a rejeição da família. Eu tinha um péssimo hábito, e para mim o evangelho ele só é pregado e contextualizado quando você fala daquilo que você vive. Eu tinha um péssimo hábito quando na empresa ou quando ia para o banco, naquela época que você não fazia nada por smartphone, caixa eletrônica, você tinha que enfrentar aquela fila. E eu não sei por qual motivo, eu sempre tinha a falta de sorte, vamos dizer assim. Quando chegava a minha vez, chegava 2 idosos, 3 idosos. Eu ficava muito revoltado. Cara, esse velho não tem nada para fazer. Porque vem numa outra hora, vem na hora do almoço. Não é? Você já passou por isso? Aí aquele velhinho vai com muita dificuldade. Né? Qual é a senha? Eu não sei. Você fica desesperado. E eu sempre falava assim, cara, velho, ou coisa ruim esse tal de ser velho. Uma vez Deus usou uma pessoa, olhou para mim assim, na fila, um dia você vai ficar velho. E se você chegar lá? Você sabe que aquelas palavras me fez refletir sobre a minha postura? A minha maneira de ser e observar que essas rejeições, ela acontece, querido, dentro da sociedade e principalmente, né,
dentro do âmbito assim, familiar. E nós sabemos disso, que os idosos sofrem muito com a rejeição em família, na sociedade, igreja e assim por diante. Não tem paciência. Você tem paciência para ouvir o seu pai ou sua mãe? Eu quero que você pense sobre isso. Pastor, ele repete as mesmas coisas 20 vezes, já ouvi essa história. E daí? Quantas vezes você já pediu para o seu pai ou sua mãe contar a mesma história todas as noites, para você dormir? E aí nós não tem paciência. Eu tenho uma técnica que eu usava com a minha mãe, ela falou assim, Milson, eu gosto de conversar com você, que você me escuta. Eu só falava, aham, verdade. Às vezes ela não estava falando nada, eu, aham, é verdade, eu não falei nada, você não está me ouvindo nada. Isso acontecia também. E aí você vai passando os anos, e às vezes você observa que você repete e fala as mesmas coisas. Será que você, querido, esqueceu, deixou de lado, não estava no seu planejamento que você um dia iria cuidar de um idoso e para sua, não vou nem falar, né? O seu pai ou a sua mãe está vivo. Estão dependendo agora de você. Que um dia você dependeu muito deles. Pensa sobre isso. Que essa situação de Jefeté, de ter uma mãe que envergonhava a sua reputação, há muitos filhos, querido, que sentem vergonha dos seus pais. Mas se você está aí hoje, foi aquele pouquinho que ele te deu de conceito, de moral, que não deu nada disso. Mas te deu uma casa, te deu pelo menos um lugar para você ficar. E passa o tempo. Às vezes você não vai mês, semana. E hoje tem mensagem. Tem como você se comunicar. Qual é o idoso de hoje que não se comunica hoje? Me explica. Hã? Sabia que os idosos hoje é um número grande no Brasil que usa o WhatsApp? Você sabia disso? É. Porque teve um filho ou uma filha ou alguém perto que ensinou. Então, falando com a irmã, Ana estava falando comigo, dizendo, pastor, vamos botar esse jovem, vamos botar essa igreja para trabalhar. Eu falei, concordo com você. Porque na minha cabeça, a igreja, se ela não tiver atividade, ela é igual uma torre de Babel. Só há confusão, contenda, fofoca e problema, e eu estou fora disso. Mas quando você dá ocupação e tarefa para aquela pessoa, a pessoa não deixa de saber que a vida dela é difícil e ruim em algumas coisas, mas sempre vai observar que tem alguém que tem uma vida mais difícil do que a dela. E a irmã Ana está com esse projeto, e que a gente precisa na igreja, que eu sempre questionei isso, né? Com esse trabalho de cuidador, o ensino de cuidadores de assim, idosos, ir nos lares visitar, e levando a igreja, e principalmente os jovens, para tocar uma música, para fazer uma apresentação, por que não? O que vocês acham disso? Pensa com relação aos seus filhos, porque um dia você vai envelhecer. Se é que você vai envelhecer. Pode ser que você não chegue lá. Então eu quero agradecer já aí por esse trabalho, eu quero já agradecer por esse trabalho que é do projeto Coração Voluntário, que nós estamos aí querendo já emplacar, né?
Porém, se a pessoa tiver diferença, uma deficiência, então, na família, aí a coisa complica. Aí a situação se torna muito mais difícil. E aí, vamos ver o que Paulo fala sobre isso, né? Como enfrentar essas coisas que fogem do seu controle, que você está dentro de um contexto que você vive numa situação difícil, mas que você não planejou, mas você vai ter que superar aquilo ali. Como? O que a Bíblia fala sobre isso? Romanos 12, versículo 1 e 2. Paulo vai falar sobre a renovação da mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que façam o quê? Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 1. A renovação requer um sacrifício vivo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. A renovação requer um sacrifício. O que é um sacrifício vivo? O que era um sacrifício vivo naquela época? A morte de um animal no altar, perfeito, em sacrifício a Deus, em adoração a Deus. Ou seja, uma entrega total, uma doação da sua vida, uma confiança em Deus. A renovação, para que você possa superar essas lutas internas, essas lutas familiares, essas lutas dentro do seu trabalho, você vai precisar ter uma entrega total a Deus. Um esforço mesmo, uma dedicação, um viver, um alimentar dessa palavra, um respirar essa palavra, estar conectado com Deus, buscar dentro da igreja pessoas que te ajude a praticar essa palavra. A renovação não é simplesmente conceitos, um linguajar novo, mas uma mudança de pensar. Não achar que se eu me indignei e explodi, qual o problema? A pessoa me atendeu errado. Não. Ainda que você tenha razão, mas você precisa pregar para você mesmo e dizer: você é um cristão. Era a hora de você fazer diferente. Era a hora de você usar o autocontrole, de pedir a Deus domínio próprio, de pedir a Deus paciência. Quando você começa a praticar essa palavra, a sua mente vai sendo renovada, mas tirar todos os hábitos, todos os costumes, é fácil ou é difícil? O que vocês acham? Difícil. Deixar de abraçar um hábito que nós temos, é fácil para você ou é difícil? O que você acha? E fugir daqueles que querem te abraçar e que você não quer, é fácil ou é difícil? O que você acha, Beto? É difícil? Mas essa renovação, querido, se faz necessária. Não há coerência
você com todos os ensinamentos e conhecimentos, você ainda viver a prática de uma velha natureza. E nessa renovação fala também no mesmo versículo 1, fala de um culto racional, que o apóstolo Paulo fala, que é o vosso culto racional. Há duas linhas de pensamento que os teólogos falam sobre isso. Do culto racional, comparado com o Antigo Testamento, com o seu ritual, com os seus costumes, para o culto novo, aonde a misericórdia de Deus, em você se apresentar a Ele, em oferecer a sua vida. Porém, todos os dois, na verdade, estão certos. Porque esse culto racional é uma entrega mesmo. Não há um culto racional sem uma entrega da sua vida. Hoje, você está aqui por quê? O novo convertido vai dizer assim: me trouxeram. Eu fui convidado, eu estou aqui. Ele não veio oferecer um culto racional, ele foi convidado. Mas aqueles que já são membros e que ninguém te forçou a vir aqui e você veio, você está oferecendo um culto racional. Eu vou para adorar a Deus. Eu vou porque domingo é um dos dias que foi separado para nós estarmos na casa do Senhor. Eu vou para agradecer as suas promessas. Eu vou para louvar a Deus. Eu vou para me fortalecer. Eu vou em busca dessa comunhão. Eu vou receber a palavra. Ou seja, você está aqui se entregando para que Deus possa falar contigo. Você pode dar glória a Deus? Então essa renovação e esse culto racional vai renovando a sua mente. Deus vai falando com você, vai convencer você. No versículo 2 vai dizer assim: e não vos conformeis com este século. Será que a igreja de hoje tem se conformado com este século? Os tipos de costumes, de casamentos, de separações, onde era inaceitável um pastor estar separado e ser aceito na igreja, e hoje isso é com a maior naturalidade. Será que hoje nós não estamos vivendo isso? Uma igreja secularizada. Uma igreja em que não interfere na vida do outro, que bom, mas também não é para aceitar aquilo que a Bíblia condena. Como que um pastor que não conseguiu, e isso é bíblico, tá? Que diz que você não pode conduzir a igreja se você não consegue conduzir a sua família. Como é que esse pastor vai ser um conselheiro de um casal? Me explica. É difícil, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o quê? A boa e agradável vontade de Deus. E não vos conformeis. Né? Tem um texto que diz, não se amoldem ao sistema deste mundo. E aí eu vou mostrar para você o que é não se conformar e não se amoldar. Mostra um vídeo aí. O que é se amoldar? É tomar forma. Você consegue ver alguma coisa nisso aí? Tem que apagar a luz, né? Se não apagar, não dá para ver nada, não. Pode apagar, por favor. Os irmãos não têm medo dessa escuridão, não. Pode apagar a outra, pode apagar. Isso. A luz lá de fora é suficiente. Você consegue ver alguma coisa aí? Há um bicho que tomou o molde, né? Se amoldou a uma árvore. Você consegue ver?
Não? Sim ou não? Os olhinhos, aqui, né? A boquinha. Passa outra aí, por favor. E esse aí, consegue ver? É um pássaro. É urutau, se eu não me engano. Consegue ver? Aqui, ó. Ele se amoldou a forma de uma madeira. Outra aí, por favor. E esse daí? Aonde é folha, onde é o bicho? Olha lá, a anteninha. Mais outra aí, por favor. E esse daí? Quem quebrou essa madeira e colocou em cima? Veja a perfeição. Idêntico. Se você for ver os desenhos, olha que coisa interessante, né? Olha aqui as marcas. Ó. E essa aí, olha que bonitinho. Que bicho é esse? Não é a mesma cor, os mesmos traços? Você consegue ver por causa dos olhos, correto? Tem mais algum aí? Acabou? Ok. É importante nós entendermos quando a Bíblia fala no versículo 2, não se conformeis, né? Coloca para mim, por favor, Daniel. Pela misericórdia, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, não vos amoldeis, não tome a forma desse século. Nós sabemos que aqueles bichos ali, eles estão fazendo aquilo ali para sobrevivência, né? Para se camuflar. Mas observa hoje, irmãos, como que os cristãos estão se amoldando ao mundo. A maneira de vestir, pastor, não tem como dizer para você o que é certo e errado, não tem como. Porque eu não vou conseguir convencer você. Ainda que uma irmã diga, olha, esse vestido não está bom, mas se no coração não estiver transformado, você falar, tudo bem, aqui eu não uso, mas lá fora eu vou usar. Essa pessoa foi transformada? Não. Ela só se camuflou na igreja. Aquilo que você é lá fora, você precisa ser também diante de Deus. Aquilo que você faz também de errado lá fora, eu fiz um voto com relação a isso. Falei para o meu ser aqui, Emilson, toda vez que você vacilar, eu vou ser dedo duro, um X9, vou te entregar na igreja. Será que hoje, querido, nós não estamos nos amoldando, tomando a forma desse mundo? Nas redes sociais, que você está em depressão, você bota uma roupa sensual, você usa o seu biquíni. Eu não tenho contra quem usa biquíni, quem usa maiô. Pastor, o que você acha? Eu não acho nada, eu nunca usei. Mas esse é ter algo entre você e o seu esposo. Para que você vai mostrar um corpo? Para quê? Para quem? Qual o interesse disso? Então nós precisamos entender, querido, que as redes sociais não é um gabinete, não, pastoral, onde só fica você e o pastor, onde todos veem. Não é lugar para você dizer, hoje eu estou mal com Deus, hoje estou aborrecido e assim por diante. Não. Não se amolde, não tome a forma desse mundo. Você tem um lugar onde você pode desabafar com Deus, é quando você dobra os seus joelhos e começa a orar. É quando você encontra um irmão na fé e você diz, eu preciso me desabafar, eu preciso contar uma dificuldade que eu estou passando, me ajude em oração. E quando nós fazemos isso, a Bíblia,
ela nos convida a experimentar, aí no final, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imagine as coisas boas que Deus tem para você, as coisas perfeitas de Deus no seu tempo, na hora, para você, as coisas agradáveis. Isso acontece quando você permite não ser conduzido pelo seu coração, não ser conduzido pela pressão do grupo. Todo mundo está fazendo, qual o problema? Há um tempo atrás, muitos anos, havia uma facilidade de passar nas redes federais através de compra. Você conseguia comprar sem fazer a faculdade. Isso no lugar onde eu estudava. Algumas pessoas fizeram. Isso depois deu um problema. Além de perder o dinheiro, isso deu um problema de processo para essas pessoas. Passaram vergonha, estavam exercendo, soube depois estava exercendo a função e tiveram que sair e sem dinheiro para responder aquilo ali. Eu não era cristão ainda, querido. Mas pelos ensinamentos, eu falei, não vou entrar nessa. Mas que foi tentador, foi. Não se amoldar, querido. Você precisa saber de quem você é filho. Você é filho do Deus vivo. Ainda que você não entre no sistema desse mundo, ainda que você fique de lado, ou seja expulso como Jefeté foi, Deus vai cuidar de você. Se eu sair desse lugar injustamente, nós sabemos que muitos estão sendo demitidos porque não aceitaram a tomar a vacina injustamente, porque não pode obrigar a ninguém e não existe eficácia nenhuma na vacina, é importante você saber, 100% não existe. E como fica um cristão? Ele tem que ir nas leis de Deus. E a palavra de Deus, ela mostra que quando uma porta se fecha, o Senhor abre outra sempre melhor. Na hora há um desconforto, é verdade. Há uma indignação, se sente injustiçado. Mas você precisa saber de quem você é pai, é filho. Quem é o seu pai? A rejeição, querido, é uma das feridas emocionais mais comuns do que você pensa. Sentir-se rejeitado. E qual a criança que já não passou por isso? Qual o adulto que não enfrenta uma situação como essa? Eu achei muito interessante. Não, isso aí eu não vou contar, não. Isso aí deixa para lá. Que às vezes até no grupo, entre pastores, você também tem essa dificuldade. Tá? Você é solicitado pelo tamanho da sua igreja, você sabia disso? A pergunta geralmente entre os pastores é assim: quantos membros você tem na sua igreja? O tamanho da sua igreja é uma frase entre os pastores. É o tamanho da sua fé. Olha só. Jesus teve uma fé pequena, né? O que você acha? A sua igreja tinha 12 membros. E desses 12 ainda perdeu um. Não, não é verdade, querido. Porém, se você não se amolda ao sistema, e cada um no sistema com que você convive,
você vai ficar de lado. Jefeté, ele se sentia exatamente assim. E hoje à noite nós vamos entender a causa e como superar isso. Apesar dele ser um homem de valor, existia um porém no seu caminho. Será que existe também um porém no seu caminho? Seu nascimento estava nos planos dos seus pais, porque o nascimento de Jefeté não estava nos planos de nenhum dos seus pais. Aquela criança seria um verdadeiro transtorno para ambos. E observe isso, querido. Quando um casal, já com os filhos adultos, e tem um filho, nasce um outro, tomando remédio, fazendo tabela, seja lá o que for, nasceu. E a pessoa pensa assim, meu Deus, agora eu tenho que parar minha faculdade. Aquele carro que a gente ia ter que comprar, vai tudo para o quartinho do bebê. Isso não podia acontecer comigo. Será que isso não é real, irmãos? O que vocês acham? É real, sim. Quantos casais tiveram a sua vida mudada, dos seus planos, e tiveram que abandonar serviço, e o filho ainda nasceu com alguma deficiência, e diz, além, ainda acontece isso comigo. Que Deus é esse? Essa situação, querido, é muito real. A realidade aqui de Jefeté, que seu nascimento não estava nos planos dos seus pais. Mas pode ter certeza, pelo resultado final da vida daquele homem, estava nos planos de Deus. Se você tem uma vida que tem sido uma entrega para o Senhor, Deus pode mudar os seus planos. E a vida de Jefeté foi mudada justamente aqui no versículo 11. Coloque para mim, para ver se é esse versículo. 11, Juízes 11. Não. Nesse versículo não. Diz que no momento que ele volta-se para Deus e ora. Ok. Então Jefeté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Até então, ele era um líder, né, de uma gangue, de uma facção, vamos dizer, nos dias atuais, né? E Jefeté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Foi no momento que ele orou a Deus, que ele buscou o Senhor, ele teve a sua vida transformada. Meu desejo, querido, que pode ser que algumas coisas fugiram dos seus planos, uma doença, um problema conjugal, um problema com o filho, não estava nos seus planos, um problema de um desemprego. Mas se Deus teve misericórdia desse jovem, terá misericórdia também da sua vida. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa fortalecer a sua alma e a superar as barreiras e os obstáculos que não vão deixar de existir na sua vida. Cada dia que você acorda é um obstáculo novo. É uma situação diferente que você terá que enfrentar. Vamos estar de pé? Amém. Eu quero fazer uma oração. Pai, nesse exato momento, eu
eu quero pedir em favor da sua igreja. Eu quero pedir que o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos, que tem as suas lutas. Você que tem aí alguém no seu lar, que nos assiste, está hospitalizado. Você que às vezes se sente só, cansado. Essa presença do Senhor nunca deixará de estar contigo. Esse sentimento de ser colocado de lado, querido, de se sentir só, desamparado, não é um sentimento único, apenas seu, mas que todos nós enfrentamos. E ficou registrado as dificuldades desse homem, mas também mostrando que ele venceu. Pai, eu faço essa oração. Quais as barreiras que você precisa superar? Elas serão vencidas, não na força, não na imposição. Primeira coisa que você precisará fazer é renovar a sua mente. Você estava desamparado, mas agora não está mais. O Senhor está contigo. Aleluia. Você não tinha alguém que lutasse por você. Talvez você solteiro, viúvo. Não tem ninguém por perto. Está aqui no Rio de Janeiro, sem ninguém. Achando que estava sem ninguém. Mas o Senhor está te visitando nesta manhã. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua presença, porque todos aqueles que te buscam e clamam, o Senhor ouve o nosso clamor. Aleluia! Você está vencendo a cada dia essa luta, que não é só sua. Todos nós temos as nossas dificuldades. E o corpo de Cristo é para aquecer a tua fé. É para ter um ponto de referência. Mas esse culto racional, ele não está limitado simplesmente aos domingos. É quando você tem uma entrega. É quando você busca de toda a sua alma. É quando você fica na total dependência e começa a declarar: o Senhor está comigo, o Senhor é a minha força. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia. Obrigado pela tua presença. O que você pode apresentar a Deus nessa manhã como um sacrifício vivo para Ele? Oh Deus, que assim seja. Que o Senhor esteja conosco e te abençoe cada vez mais. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido,
marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabes todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou No seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Vamos cantar mais uma vez. Quero me apresentar a Ti, Senhor. Apresente-se a Ele. Aleluia. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejas ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pelo aleluia. Sabes todos os meus dias, que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou No seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. me separou, me marcou No seu altar para servir. Para servir. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Para servir, para te servir, para te honrar. Por isso estamos aqui, Senhor. Recebe a nossa entrega nesta manhã. Que a Tua palavra, Senhor, tenha encontrado uma terra fértil, para que de fato possamos levar para esta semana as Tuas verdades, Senhor, e aplicá-las ao nosso dia a dia. Nos ajude, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.